O extra da novela capítulo 209. Uma estranha batalha. 4. Deitei-me com os joelhos no chão. Atiradores de elite profissionais usavam todo tipo de equipamento adicional, como tripé, luneta e protetores de ouvido, mas tudo o que eu precisava era de ET. Clique e apontei meu rifle sniper para a torre de vigia. Eu podia ver Jane com meus olhos de 1000 milhas. Eu estava localizado em um cume de montanhas 5 quilômetros a noroeste da ponte do fim do mundo. O vento frio soprou sobre mim e a luz das estrelas brilhava no céu. Você está pronto? Mandei uma mensagem para Jane que estava se preparando para o show. Panton teve. Sim, eu estou bem. Quanto é sua recompensa novamente? Clevon ofereceu 150.000 TP. Jane se pode aguentar tudo Panton teve. Ou é por isso que você é ótimo? Se fosse o mesquinho Sheok Junjeong. Para mim, 50.000 TP foi trocado. Esse foi o meu lucro diário apenas com o Prestige. No entanto, recebi menos de 10% por causa de meus vários trabalhos de caridade. De qualquer forma, a preparação estava terminada. Eu não revelei meu apelido para Jin Seon e Len. Em vez disso, emprestei um item raro chamado LV.4 Infinitely Multiplying Communication Letter. Agora mesmo, a caligrafia de Jin Seon apareceu na minha cópia do item. Estamos na entrada da ponte. Examinei o estado da minha arma. Trouxe comigo 8 balas de francotirador, que eram balas mágicas feitas pessoalmente pelos habilidosos ferreiros do Prestige. Naturalmente, eles eram mais poderosos do que as balas fabricadas na fábrica. Eu infundi o poder mágico do estigma nas balas. Eu não adicionei nenhum atributo especial. As balas mágicas naturalmente voaram silenciosa e rapidamente. Meu estigma só amplificou essa propriedade natural das balas mágicas. Se eu tivesse que modificar os nomes das propriedades, teria que ser fantasia aumentada e falsa bravata. Começar, depois de atualizar minhas balas com 2 faixas de estigma, escrevi a resposta acima. Então, eu tirei o leque de penas da garça. Levante-se, neblina. O leque de penas da garça era um tesouro capaz de controlar o vento e a neblina. Ao incorporar o poder mágico do estigma, tornei ainda mais denso o nevoeiro da escuridão ao redor. Começar, apareceu a mensagem sinalizando o início da operação. Jin Seon e Len se entreolharam, então pisaram na ponte do fim do mundo. Esta ponte foi talvez a ponte mais forte e segura de todo o universo, pois não poderia ser destruída e danificada. No entanto, os dois heróis andando na ponte pensavam de forma diferente. Por causa da pressão psicológica que a existência de Black Lotus colocou sobre eles, eles estavam tensos e nervosos como se estivessem andando sobre uma fina camada de gelo. A atmosfera ao redor também era assustadora. O vento soprava farfalhando as folhas das árvores ao redor, e a ponta da ponte estava escondida por uma densa neblina. Que habilidade ele aprendeu? Alen falou de repente. Como ela odiava coisas assustadoras, ela desviou sua atenção da atmosfera sinistra fazendo a pergunta que ela teve por um mês. Como Fenrir quebrou sua barreira tão facilmente? Ela decidiu pensar apenas nisso até que a operação começasse. Ela até colocou uma sugestão hipnótica em si mesma através do Spirit Speech. Como minha barreira pode ser quebrada tão facilmente? Ouvindo os murmúrios irritados de Alen, Jin Seon respondeu sinceramente. Fenrir depende especialmente de armas em comparação com outros jogadores. Fenrir não é o único usuário de habilidade com esse problema. Pessoas com dons relacionados a armas compartilham essa falha comum. Usuários de habilidades que só podiam exibir seu poder com armas. Para eles, as armas eram uma condição necessária e não uma condição suficiente. Para a maioria dos usuários de habilidade, as armas eram uma condição suficiente. Por exemplo, Shai Naeun e Kim Su, não importa qual arma eles segurassem, desde que tivesse a forma de uma espada, eles não perderiam muito poder de fogo. Jin Seon também pode atirar flechas mágicas sem o uso de arcos ou flechas. Mas esse não foi o caso de usuários de habilidades como Fenrir Kim Ajin e mestre de armas Kyong-jin. Eles ficariam severamente enfraquecidos sem armas a ponto de não conseguirem lutar sem elas. Esses usuários de habilidades especiais ou talvez inflexíveis eram frequentemente criados quando não tinham a capacidade de exercer poder mágico. Eu sei. Posso não parecer, mas fiquei entre os 300 melhores em teoria. Então você deve saber que essa falha também pode se tornar sua força.
Quando esses usuários de habilidades inflexíveis brilhavam, geralmente era devido à falha de seu dom que agia como sua força. Era simples. Como sua dependência de armas era alta, suas proezas de batalha aumentaram drasticamente com a melhoria da qualidade das armas. E se Kyong-jin recebesse a lendária espada de Xiangyu, Tai, então ele se tornaria o próprio Imperador Supremo Xiangyu, pois seu dom lhe permitia manejar todas as armas ao extremo. Fenrir era semelhante. Não há tecnologia na era moderna capaz de fortalecer as armas. As armas também têm uma história superficial, e é por isso que as armas raramente são encontradas como artefatos. Também não temos a tecnologia para criar armas que superem o poder dos artefatos. Entendo. Alan concordou. Eles não estavam na Terra. A Torre do Desejo tinha itens e habilidades que poderiam fortalecer qualquer equipamento. A dádiva de Fenrir exibiu uma sinergia incrível com essa natureza da Torre do Desejo, e ele conseguiu elevar o estado de existência da arma conhecida como arma. A única dúvida que Alan ainda tinha era onde ele obteve suas balas. Então ele mudou sua vida com o bilhete preto. Eu não iria tão longe. Ele estava indo bem antes mesmo de entrar na torre. De qualquer forma, vamos nos concentrar. Está prestes a começar. Aileen assentiu. A seta de aviso da Black Lotus deve chegar em breve. Vou me concentrar a partir de agora. Aileen usou Spirit Speech em si mesma. Naquele instante, sua percepção do mundo desacelerou. O vento que passava por ela parou, e o pé de Jin Seon pairou no ar. Aileen caminhou, sentindo cada microsegundo em detalhes. Nesse estado, até Aileen teve problemas para se mover corretamente. No entanto, era o estado perfeito para observar qualquer coisa acontecendo a seu redor. Então de repente, ela sentiu o fluxo de ar se contorcendo ao longe. Aileen podia ver claramente. Uma flecha de madeira estava cortando o ar e voando em direção a eles. Foi, sem dúvida, o tiro de advertência de Black Lotus. Aileen também podia ver outra coisa. Antes que a flecha da Lotus Negra pudesse tocar o chão, uma faixa branca de luz voou para frente, traçando o caminho da flecha de madeira. Foi a bala de Fenrir. Não, balas. Um total de 8 estrelas cadentes seguindo uma outra perfeitamente. A velocidade das estrelas cadentes superava em muito a velocidade da flecha de madeira. O céu ficou branco enquanto as balas de Qin e Jin voavam na velocidade da luz. Francamente, era uma bela visão. Aileen arregalou os olhos e observou a exibição hipnotizante. Enquanto isso, a flecha da Lotus Negra ainda não havia chegado à sua localização. Ainda estava voando pelo ar, mas os dentes de Fenrir alcançaram a nuca do Lotus Negro. No momento seguinte, o lobo mordeu o pescoço do Lotus. Então, uma explosão branca explodiu. O poder mágico condensado nas balas de Fenrir disparou em grau visível. Cada bala continuou a erupção anterior de poder, criando uma explosão em cadeia que amplificou o poder destrutivo das balas mágicas normais. Boou! O cume da montanha oriental rugiu com a violência trazida pelas balas mágicas. A terra se partiu e as árvores desmoronaram. O cume da montanha tremeu de dor, tendo recebido um ataque feroz. O estrondo pesado ressoou. O pico da montanha começou a desmoronar. Começou uma avalanche. Como esperado, o lobo era um caçador completo. Ele havia destruído a própria montanha para eliminar o caminho de fuga de Black Lotus e garantir sua morte. Ah! A montanha desmoronou sob uma luz branca. Apenas 8 balas devoraram uma montanha inteira, que agora ficou com as marcas de mordida de uma fera. Aileen virou a cabeça e encarou Jin Seon. Com seus olhos de arqueiro divino, Jin Seon viu claramente Lotus Negra sendo atingida pelas balas de Qin e Jin. Embora a explosão subsequente cobrisse sua visão, ela sabia que Black Lotus havia morrido. Baque. Só então a flecha de madeira de Black Lotus caiu no chão. Tudo aconteceu em apenas 3 segundos. Esse foi o tempo que levou para a flecha de Black Lotus voar vários quilômetros e atingir o chão na frente deles. Então, Aileen perguntou indiferente. Ela se acalmou rapidamente ao testemunhar cenas muito mais absurdas em sua vida. Ele morreu, eu acho. Jin Seon pegou a flecha de madeira e abriu a carta amarrada na ponta. Vou permitir apenas 10 passos à frente. Foi, sem dúvida, a flecha do Lotus Negro. Mas agora, seu dono estava morto. Aileen e Jin Seon se encararam. Eles trocaram um olhar significativo, então reuniram coragem para dar um passo à frente. 1 passo,
2 passos, 3 passos, 10 passos. O ataque que eles estavam esperando não chegou, e eles não foram impedidos de forma alguma. Lotus Negro havia morrido. Você chegou à porta da calamidade. Você é o primeiro a abrir a porta da calamidade. Você ganha qualificação para derrotar primeiro as calamidades do 9º andar. Você não pode desistir dessa qualificação. As calamidades do 9º andar agora descerão para o 8º andar. Desci a montanha assim que terminei. O show encontrou a conclusão que eu queria. Graças ao enfraquecimento da base da montanha com a chave mística, eu fui capaz de causar uma avalanche, e pelo que parecia, Alien e Jin Seon não suspeitaram de nada. Uau! Soltei um suspiro de alívio. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era sentar e coletar SP. Eu planejava voltar para casa. Mas naquele momento, a sombra de uma figura humana saltou da escuridão. O assassino me agarrou por trás e começou a me estrangular. Ei! Fiquei genuinamente surpreso, mas não pela dor da asfixia. Eu não tinha sentido nenhuma presença, e o grito era de uma garota também. O que? Quem é essa garota? Eu levemente ativei a Ether, que facilmente afastou o assassino. Kiliark. A garota desmaiou depois que a Ether atingiu seu queixo. Esfreguei o pescoço, tossi algumas vezes e encarei a garota. Quem é ela? A garota estava usando uma máscara e seu nome de NPC também estava escondido. Inclinando minha cabeça, eu a desmascarei primeiro. Mas eu ainda não conseguia descobrir quem ela era. Ela apenas parecia muito comum. Diabos! Fiquei genuinamente curioso. Sua técnica furtiva foi incrível, mas seu acompanhamento foi muito desleixado. Algo tão simples como me esfaquear com uma faca teria sido muito mais eficaz do que estupidamente tentar me estrangular. Eu verifiquei meu smartwatch, pois deveria ser capaz de visualizar as informações da maioria dos NPCs com ele. Mas, para minha surpresa, não havia nada. Ela era muito sem importância ou era o contrário? Não consegui ver nenhuma informação sobre ela, muito menos seu nome. Sentindo-me confuso, coloquei a garota no meu ombro. Ela poderia morrer se eu a deixasse assim, já que monstros inimagináveis começariam a aparecer assim que a porta do 9º andar se abrisse. 1 hora depois, mansão da Duquesa Sangue de Ferro. Então Jin, por que você fez tudo isso, tio? Jane perguntou. Senti pena de ver as feridas que ela tinha por todo o corpo. Mesmo que ela usasse uma marionete para o trabalho, parecia que isso lhe custou bastante. Por que não? É divertido. Também fizemos 150.000 TP de graça. Você está certo, mas... Bem, sim. Dinheiro é bom. Jane não se aprofundou, embora ela parecesse ter muitas perguntas que queria fazer. Era por isso que eu gostava da personalidade de Jane. Ela não fazia perguntas que deixavam o outro lado desconfortável e nunca os pressionava. Ela era fácil de lidar e sabia como dar uma dica. Oh, Jin, sua partida de torneio marcial é amanhã, certo, tio? Sim, mas eu vou perder. Por quê? O chefe é meu oponente. Eu não poderia vencê-la mesmo se eu fosse morto e nascesse de novo. Claro, eu tinha ficado muito mais forte também. Eu tinha confiança para vencer qualquer um dentro da torre e, mesmo no mundo exterior, estava confiante de que seria pelo menos o nível intermediário alto. Com minha Desert Eagle e a Ether fortalecidos junto com minhas habilidades recém-adquiridas, seria surpreendente se eu não estivesse pelo menos nesse nível. Mesmo assim, não consegui vencer Boss. Era uma questão de adequação. Nenhum atirador de elite era capaz de vencê-la. O chefe vai ficar desapontado. Desapontado? Ela estava feliz por estar conhecendo você. Ela gosta de intimidar seus subordinados? Não, eu acho que ela pode perder de propósito se você perguntar. Eu sorri. Chefe perdendo de propósito. Achei isso difícil de acreditar, considerando quanto ela odiava pegar leve com alguém. Como eu estava prestes a dizer algo. Ui! Uma sirene alta de repente tocou. Foi provavelmente o primeiro resultado da abertura da porta da calamidade. Deixei Jane para trás e corri rapidamente. Com minha arma na mão, subi rapidamente as escadas para o quarto de Tomer. Tomer estava olhando para a parede ocidental do castelo da sacada de seu quarto. Uma atmosfera pesada encheu o ar. Eu bati em seu ombro. Ei, Duquesa Sangue de Ferro. Ah, você está aqui. Tomer olhou para mim e sorriu amargamente. Subi e também olhei para a parede ocidental do castelo.
Uma horda de monstros estava correndo em direção a ela. Seus olhos estavam tingidos de vermelho, claramente loucos de sede de sangue. Apenas 1 hora se passou desde que a porta do 9º andar foi aberta, mas tal mudança já havia ocorrido. Assim como eu suspeitava, as calamidades pareciam ser mais fortes do que na história original. Eles estão surpreendentemente indo bem. Os soldados de Tomer estavam defendendo bem a muralha do castelo. Eu esperava tanto dos soldados de elite da Ironblood do Chess. Exatamente o que você é? Tomer olhou para mim com um olhar penetrante e perguntou. O que? Você é um profeta ou algum tipo de reencarnação? Oh! Eu fiz um sorriso fino. Foi há 3 meses. Eu disse a Tomer para treinar seus soldados ainda mais rigorosamente do que ele estava fazendo antes, para que eles pudessem atingir pelo menos o nível 13. Eu também a pedi para não ser barata e investir dinheiro em seus equipamentos. Tomer não entendeu o porquê, mas ela confiou em mim e assim fez. Já que a família real não daria ouvidos a um renegado como eu, fiz questão de preparar os soldados de Tomer completamente. Você é um reencarnado? Não, você deve ser um returner. Eu ganhei um estranho mal-entendido de Tomer por causa disso. Retornador? Como se alguém assim pudesse existir. Shin Yun-shu era um. Kun. Eu cocei meu pescoço. O avô de Shin Jong-ak, Shin Yun-shu, foi o único returner do mundo. Claro, não fui oficialmente confirmado. Ninguém sabe ao certo se isso é verdade. É mais ou menos um fato estabelecido. Independentemente disso, eu não sou um returner ou algo assim. Saquei minha arma. Havia uma distância de 1 a 2 quilômetros entre a mansão de Tomer e a muralha do castelo, mas uma distância tão moderada pouco me impediu. Eu posso atirar daqui. Devo ajudá-los? Não, deixe-os em paz. Tomer balançou a cabeça. Eles também precisam de alguma experiência real de combate. Olhando para o campo de batalha, vi que os soldados de Tomer estavam dominando os monstros. Parecia que seu treinamento infernal foi muito eficaz. É? Foi então. Tomer de repente soltou uma estranha exclamação. Eu nem tive tempo de perguntar o que. Tomer de repente me abraçou, me deixando atordoada. Algo mácio tocou minha pele. Ei você! Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Tomer liberou seu poder mágico. Envolveu-me e queimou algo. Imediatamente depois, Tomer se separou do meu corpo. O que é que foi isso? Uma confissão repentina? Eu perguntei, tentando agir imperturbável. Eu pareço louco. Havia um feitiço de rastreamento em seu corpo. O que? No começo, eu pensei que ela estava mentindo para esconder seu constrangimento. Era difícil aceitar que a Aether fosse incapaz de detectar um feitiço que estava preso ao meu corpo. No entanto, a expressão de Tomer era séria, e eu não era o tipo de homem bonito que seria confessado por uma garota. Tomer falou. Eu não percebi até estar de perto. Deve ser obra de Medeia. De repente, senti um calafrio percorrer minhas costas. Medeia. De fato, se fosse Medeia, ela deveria ser capaz de lançar um feitiço de rastreamento em mim sem que eu percebesse. Tenha cuidado, não é como se os administradores não pudessem matar os jogadores. Mas por que ela faria isso? Não estamos em um relacionamento ruim. Você não pegou todo o dinheiro dela? Você não sabe que Medeia ama mais o dinheiro? Além disso, Medeia está nos escalões superiores entre os administradores. Há poucos que podem detê-la se ela realmente decidir fazer alguma coisa. Fiquei um pouco nervoso. Eu conhecia a personalidade de Medeia melhor do que ninguém. Se ela colocou um feitiço de rastreamento em você, você deve ter realmente dado nos nervos dela. Oh, você viu o torneio de artesãos. Na verdade, você sabe o que é isso? Eu balancei a cabeça. Claro que eu sabia o que era. Ganhei o grande prêmio. Aparentemente, Medeia está de olho no item que conquistou o primeiro lugar. Meus olhos se abriram. A fragrância do lobo logo retornaria às minhas mãos junto com as recompensas do primeiro lugar. Ela é. Sim. Se você puder, tente obtê-lo para ela. Ela gosta de receber presentes e faz questão de pagar suas dívidas. Ok, obrigado. Vou manter isso em mente. Não importa o caso, Medeia era um administrador que desempenhava um papel importante na torre. Seu título, feiticeira, não era para se exibir. Ganhar seu favor não seria desvantajoso em tudo. Ah, esqueci de dizer uma coisa. Parei quando estava prestes a sair e contei a Tomer sobre a garota misteriosa que peguei.
Ela estava dormindo no quarto de hóspedes do segundo andar. Uma garota. Ok, vou dar uma olhada. Tomer assentiu sem pensar muito, e eu abri a porta para sair. Ah, caramba. Então, eu me encolhi. Boz estava parado bem na frente da porta. O extra da novela capítulo 210. Lista de calamidades. Abri a porta para sair. Ah, caramba. Então, eu me encolhi. Boz estava parado bem na frente da porta. Ela lançou um olhar para cima para mim. Você também veio aqui para falar com a Duquesa Sangue de Ferro, chefe? Eu perguntei, mas Boz apenas olhou para mim em silêncio. Sua altura, que era alta para uma mulher, era bastante assustadora hoje. Por que ela está tão chateada? Já disse a ela que eu ia me retirar do torneio marcial? Boz ficou imóvel por um tempo antes de esticar o braço por mim. Me assustei, mas não foi nada demais. Boz agarrou a maçaneta na qual eu estava encostada. Krong, ela fechou a porta entreaberta completamente. Chefe, você não vai entrar? Agora mesmo. Ela me interrompeu no meio do caminho. Os lábios de Boz tremeram levemente e ela murmurou uma pergunta como se estivesse falando sozinha. Agora mesmo. O que você fez lá dentro? Inclinei minha cabeça para um lado. Você fez alguma coisa lá dentro? Chefe repetido. Eu rapidamente percebi o que ela queria dizer. Ela provavelmente testemunhou a cena estranha que Tomer e eu criamos apenas um momento atrás. Ah, isso não foi nada. Espere, chefe, você estava nos espiando? Os ombros de Boz tremeram levemente e então ela franziu a testa. Espreitar. Isso não é maneira de falar com seu chefe. Eu simplesmente sorri. Então, por que você veio aqui? O que você fez agora? Ela é minha centurião. Tomer interrompeu Boz. A porta se abriu novamente e Tomer saiu. Tomer sorriu suavemente para Boz. Bem-vindo. Mas Boz cumprimentou Tomer de uma maneira incomumente brusca. Sim. Mas eu vou ter que ouvir seu relatório mais tarde. Tenho outra coisa para fazer. Ela poderia ter perguntado o que estava acontecendo, mas não perguntou e simplesmente passou por nós. Boz, um pouco descontente, observou Tomer desaparecer. Chefe, como está indo seu sparring com Tomer? Eu tentei perguntar. Algum tempo se passou desde que chegamos ao 8º andar, mas o relacionamento deles ainda era o mesmo. As coisas seriam diferentes se ela tivesse vencido pelo menos uma vez. Agora estamos empatados, no mesmo nível iguais. Ela disse várias frases que significavam a mesma coisa com determinação e energia. Não vai demorar muito. Eu vou ganhar. Verbos assim despertou minha curiosidade. Você está lendo um romance Uchiha? Milímetros. Do que você está falando de repente? Eu encontrei um romance Uchiha interessante. Devo dizer-lhe como se chama? Boz sorriu, como qualquer um que estivesse recomendando seu romance favorito, e abriu uma janela do sistema. Não, tudo bem. Recusei com um sorriso, mas minha curiosidade foi despertada mais uma vez. Como eram as estatísticas dela agora? Eu tirei o diretório. Igual estatísticas variáveis, força 10.1, resistência 10,5, velocidade, percepção, poder mágico, vitalidade 11, igual. Suas estatísticas estavam em ascensão. Pontos de interrogação indicavam que suas estatísticas haviam ultrapassado o que o diretório podia estimar com precisão. Mas ver esse grande aumento só aprofundou minha curiosidade. Em que tipo de ambiente Tomer estava e que tipo de habilidades ela aprendeu para ser capaz de vencer Boz mesmo neste estado. Fechei o diretório. Então, eu abri novamente imediatamente. Desta vez, eu infundi 0,5 raios do poder mágico do Stigma nele. Talvez o limite de estatísticas aumentasse. Ao contrário das minhas expectativas, os pontos de interrogação no diretório não mudaram. Só que diferentes tipos de frases e detalhes apareciam como se tivessem sido gravados na página. Emoção atual, um pouco irritado, curioso, um pouco irritado com o abraço e a palavra retornador. Além disso, com fome, quero ler o próximo capítulo da webnovel, Novo Mundo Marcial. A propósito, a Jin. Enquanto eu li o diretório, Boz de repente fez uma expressão fria. Kaita foi morto. Nós dois ficamos em silêncio por um momento. Kaita foi morto, Boz repetiu solenemente. Eu não estava tão surpreso. Eu sabia exatamente quem tinha
Quem teria? O derrotado. Craque. Foi então que um grito veio do andar de baixo. Era do Tomer. Nossa conversa foi interrompida ali, e corremos escada abaixo simultaneamente. Tá dada. Duquesa. Rapidamente chegamos de onde veio o grito, e Boz imediatamente verificou se Tomer estava seguro. Parecia que Boz gostou de Tomer. Mas Tomer estava simplesmente no chão sem nenhum sinal de lesão ou qualquer vestígio de um intruso. Ei, vê você. Essa pessoa. Tomer estremeceu quando ela apontou para a cama. Foi onde coloquei o assassino que me atacou. O que há de errado? Hein? Eu finalmente dei uma olhada mais de perto na pessoa na cama. Sua aparência simples era de fato um disfarce e estava completamente desgastada agora. O rosto no que foi revelado pertencia a uma pessoa que eu conhecia bem, uma pessoa que eu tinha visto antes com meus próprios olhos. Ara von Atalos Diana. Eu murmurei com um suspiro. Por que a princesa Ara está aqui? Onde você a conheceu? Tomer perguntou em uma enxurrada. A montanha oriental. Abri o diretório e examinei a situação de Ara, estado atual, dormindo. Eu tenho que pegar o ladrão que roubou o leque de penas da garça. Tão sonolento. Ela estava claramente inconsciente. Dormindo, pelo menos. Parecia que ela estava aqui para encontrar o leque de penas da garça. Mas como? Houve algum problema com isso? Olhei para o leque de penas da garça no meu bolso e cocei a nuca. Ara. Eu não tinha ideia de por que a princesa tolamente viria aqui sozinha, mas ela não era apenas uma garotinha que poderia ser ignorada. Ela era ambiciosa e inteligente, pelo menos para uma garota de 17 anos. Talvez fosse parte de seu plano ser capturada assim. As pessoas vão suspeitar que nós a sequestramos. Mas o rosto dele estava diferente quando eu a coloquei aqui. Olhei para Tomer e expliquei. Não se preocupe. Eu tenho uma desculpa em minha mente. Ela se disfarçou, o que significa que fugiu de casa. A excentricidade da quinta princesa não é novidade. Tomer estava de pé antes que eu percebesse. Ela enxugou o suor da testa. Mas primeiro, diga-me o que aconteceu. Eu balancei a cabeça e disse a ele exatamente o que aconteceu. 3F Prestígio, LV.8 Essência do esconderijo do estreito, no esconderijo da essência do estreito, que poderia acomodar mais de 100 pessoas agora. Kyong-jin, o chefe da equipe de subjugação da torre, recebeu um relatório. Portanto, gostaria de informar ao diretor Kyong-jin que a missão foi bem sucedida. O relatório foi feito sobre uma carta infinitamente multiplicada. Ele foi informado de que Black Lotus havia sido derrotado no 8º andar, que a equipe de Len havia entrado no 9º andar e que a porta para o 9º andar estava fechada e não abriria por um tempo. Então, Io Yeonha, que estava ouvindo silenciosamente, perguntou a Kyong-jin. Tecnicamente, na torre, Kyong-jin era o responsável. Io Yeonha não queria tirar isso dele. Embora ela fosse superior a ele em classificação fora da torre, Io Yeonjin tinha uma visão melhor do que estava acontecendo na torre. Ah! Kyong-jin soltou um suspiro perplexo primeiro. Fenrir conseguiu. Io Yeonha acenou para a declaração solene. Seus pensamentos se misturaram ao mesmo tempo, resultando em uma dor de cabeça. Mas ela não queria deixar seus sentimentos confusos aparecerem em seu rosto. Shai Na-yun estava na mesma sala, cerrando os dentes e mergulhada em pensamentos. Kim A-jin derrotou o homem que era considerado o mais forte da torre. Essa foi uma provocação cruel, mas definitiva para Shai Na-yun. Io Yeonha continuou a pensar calmamente. As coisas estavam começando a ficar sérias. Kim A-jin matou Black Lotus, mas ele já sabia que Black Lotus era um membro da Chameleon Troop. Então, isso foi claramente uma declaração de guerra. Kim A-jin continuaria a caçar os membros da trupe Camaleão, talvez de forma mais completa e brutal do que ela poderia imaginar. Bem, então, eu vou sair agora. Shai Na-yun de repente se levantou. Ela correu para fora do esconderijo. Ah, Na-yun. Novamente. Lee Ji-yeon murmurou palavras de preocupação enquanto observava Shai Na-yun sair. Io Yeonha não perdeu sua atitude de conhecimento. De novo o quê? Ah, Ela andou fumando de novo ultimamente. Chefe. Lee Ji-yeon adicionou cuidadosamente o honorífico no final. Fumar. Eles vendem cigarros aqui? Sim. Pessoas com habilidades estranhas começaram a fazê-los e vendê-los novamente. Não vi nenhum no 3º andar. Eles estão apenas no 8º andar. Eles não vendem nenhum item de luxo no 3º andar,
Pois podem vender por um preço mais alto no oitavo. Eu vejo. Yeon coçou a cabeça e ficou de pé com um suspiro. Então, ela perseguiu Shai Na-eun que tinha acabado de sair da sala. Como Yeon disse, Shai Na-eun estava fumando na varanda do terceiro andar. Na-eun. Yeon chamou seu nome suavemente. Shai Na-eun virou de costas para Yeon. O que você está fazendo aqui? Ah, isso? Shai Na-eun sacudiu o cigarro colocado entre os dedos e o jogou no cinzeiro portátil. Não é nada. Só fumo 3 por dia. Ganhei uma boa característica relacionada a isso. Shai Na-eun sorriu, mas ela não parecia nada feliz. Relacionado como? Yeon se encostou na parede e encarou Shai Na-eun. O sorriso em seus lábios brilhava sob a pálida luz da lua. Eu não devo contar aos outros, mas vou fazer uma exceção para você. Vamos colocar desta forma, eu posso converter toxinas em poder mágico. HM. Sério? Sim. Eu peguei essa característica quando fui amaldiçoado um tempo atrás. Cigarros são uma fonte bastante decente de poder mágico. 3 cigarros por dia podem facilmente restaurar meu poder mágico. Entendo, essa é uma boa característica. Yeon olhou para Shai Na-eun gentilmente. Enquanto eles compartilhavam contato visual, ela estava cheia de várias emoções. O que você está olhando? Nada. Para ser honesto, Yeon ainda estava esperando. Seu desejo pode nunca se tornar realidade, mas ela não achava que fosse impossível. De repente, Yeon estava pensando na pergunta que seu pai havia feito a ela. É fraco confiar na esperança ou é fraco não acreditar na esperança? Ela não respondeu na hora, porque achava que não era possível julgar a fraqueza de uma pessoa apenas com base em sua crença na esperança. Ah, ouvi dizer que você foi promovido ao cargo de oficial-chefe. Sim, eu estava. Parabéns. Você é o oficial mais jovem da história. Isso é muito legal. Foi por isso que Yeon ainda estava acreditando. Ela ainda esperava que um dia Kim Ha-jin e Shai Na-eun sorrissem um para o outro. Que um dia, eles poriam fim a todos os mal-entendidos, ressentimentos e ódios, e que todas as suas feridas seriam curadas. Que um dia eles se enfrentariam e sorririam de verdade. Mesmo que fosse um sonho que nunca poderia se tornar realidade. Obrigado. Sob o claro e lindo luar de prestígio, Yeon pensou em seu desejo mais uma vez. 7F. Game Center, no início da manhã do dia seguinte. Tomer me pediu para me esconder enquanto ela falava com a princesa, então desci até o 7º andar. 1. Eu tirei o diretório. Igual. Diretório, Jin Sayuk. Localização atual, 7F além. Localização atual, 9F Shai Na-eun. Localização atual, 82F Kim Su. Localização atual, 83F. Igual Jin Sayuk estava no 7º andar agora, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Matar era estritamente proibido no 7º andar, e no momento em que eu sacasse uma arma, receberia um aviso do Alpago. Se eu agisse violentamente mesmo depois disso, me transformaria em cinzas e desapareceria antes mesmo de levantar um dedo. Cansativo, por Orong. Como a Aziga em um pote de 4 jogadores. Desculpe, meninos. Asis completo. Presumo que estou bem. Eu andei lentamente pelo 7º andar passando por todas as apostas, jogos, arrependimentos, lamentações, tristezas e alegrias, então cheguei ao centro de atualização. Embora o Upgrade Center fosse a instalação mais importante no 7º andar, estava quase vazio, provavelmente porque era muito caro ou porque todo mundo era obcecado por jogos de azar. Havia apenas um cliente. Eu cuidadosamente andei em sua direção. Então você está dizendo que cada aumento de estatística de 15.000 TP? Está correto. A voz falando com Alpago parecia familiar. Isso é muito mais do que eu esperava. Aqui, o que é esse impulso individual? Fortaleço sua característica intrínseca que está conectada ao seu chip de neurotecnologia. O meu é muito caro. Onde eu encontro 150.000 TP? É porque seu traço é perfeito e esplêndido. Sério? Tudo bem. Você é apenas um robô, mas eu gosto de você. Fiquei ao lado da mulher sorridente e disse fugazmente. É melhor você não estar pensando em fazer nada estúpido para ganhar dinheiro. Jin saiu, carregalou os olhos e virou a cabeça para me encarar. No momento em que nossos olhos se encontraram, ela pulou um pouco para o lado.
A julgar por sua resposta rápida, eu poderia dizer que ela estava completamente curada. Vê você. Jin Sayuk moveu os lábios como se estivesse prestes a dizer algo. Nós provavelmente vamos nos encontrar com mais frequência. Mas eu era mais rápido. Onde quer que você esteja, se é um lugar onde você pode morrer, eu vou te encontrar. Então se comporte bem. Jin Sayuk me deu um olhar afiado. Ela murmurou palavras inaudíveis e, em seguida, apontou os dedos para mim e fugiu. Assumi o lugar onde o cliente tinha saído. Bem-vindo, VIP. Sim, bom ver você. Já faz um tempo. Como posso te ajudar, hoje? Estou aqui pelos prêmios. Os prêmios do jogo do 7º andar. Fiquei em primeiro lugar em todos, exceto 3 jogos, e o sistema me enviou uma mensagem pedindo para recuperar os prêmios. Entendido. Eu converterei sua pontuação em pontuação de prêmio e mostrarei a lista de prêmios. Sua pontuação de prêmio é 150 PT. O robô puxou a lista de prêmios. Membro protético. Bom efetivo. 25 PT. Passe para a sala VIP. 25 PT. Serviço de aprimoramento de máquina. 100 PT. Macarrão da sorte. A única coisa que me chamou a atenção foi o serviço de aprimoramento de máquinas. Você selecionou o Machine Ensemente Service para 100 PT. Por favor, envie o que você gostaria de melhorar. Que tal meu chip de neurotecnologia? E a tecnologia mais recente, portanto, não é possível aprimoramento adicional. Sério? Bem, então. Nada que eu possa fazer sobre isso. Entreguei a Desert Eagle. O pago pegou minha arma e começou a examiná-la em detalhes. Sua curiosidade era rara para um robô. Que máquina misteriosa. Consegues fazê-lo? Sim. Mas o processo levará cerca de meio-dia. Meio-dia não era tão ruim. A situação em Crevon estava bem por enquanto. Embora os monstros existentes ainda estivessem em fúria, as calamidades do 9º andar ainda tinham que descer, provavelmente porque a equipe de Len no 9º andar estava de alguma forma aguentando. Eu não tinha certeza de quão útil essa arma seria no advento das calamidades, mas já havia feito centenas de balas para ela. Foi o resultado de eu levar os ferreiros do prestígio ao limite. Recebi a Desert Eagle. No original, um 3 de Crevon foi destruído pelas calamidades. Eu acreditava que poderia mudar esse destino drasticamente. Você é quem está fazendo o aprimoramento, certo? E você se torna minha posse temporariamente. Sim, está correto. Então, me mostre sua mão. Mas pretendo fazer o meu melhor. Agarrei o pulso de Alpago e murmurei digitalizar, 9F, dentro da porta da calamidade. O sol que iluminava o mundo havia caído a oeste. A festa de Len estava no meio do 9º andar, onde nenhuma única folha de grama crescia. Eu desisto, eu desisto. A Len queria desistir. Jin Seon, Yong e Shin Jong-ak estavam no 9º andar com ela. Desafiar o 9º andar com um grupo de 4 de fato se encaixa na palavra calamidade. Cada monstro que eles encontraram era equivalente em força ao monstro-chefe de uma masmorra. Além disso, todo o sistema, incluindo a comunidade, caiu. Nesse inferno, sem nenhum suprimento ou método para recuperar energia e saúde, Alien e os outros resistiram por nada menos que 18 horas. Desista. Eu realmente quero desistir. Lá de Alien, se voltarmos aqui, as calamidades invadirão o 8º andar. Jin Seon gentilmente confortou Alien, que estava caindo como uma esponja molhada. A recompensa que receberam por serem os primeiros a chegar ao 9º andar foi o direito de eliminar primeiro as calamidades do 9º andar. Elaborando ainda mais, eles ganharam o direito de monopolizar o 9º andar pelo tempo que quisessem. No entanto, eles não podiam sair do 9º andar. Se eles monopolizassem o 9º andar, ninguém mais poderia entrar, e era a isso que seu direito se referia. No entanto, esse direito poderia ser renunciado a qualquer momento, após o que as calamidades do 9º andar escapariam pela porta escancarada. Eu sei, mas Aileen estava se sentindo um pouco responsável por isso. Afinal, foi ela quem abriu a porta. Eu não posso morrer aqui. É verdade. Bem, vamos descansar por enquanto. Não sabemos quando o inimigo atacará novamente. Eles deitaram no chão em silêncio. Eles tinham acabado de lutar e a atmosfera estava calma depois de muito tempo. Shin Jong-ak se preparou para dormir, e Jin Seon pegou carne seca e os outros alimentos do inventário e os deu aos outros. Eles estavam calmamente recuperando sua resistência quando,
De repente, Jin Seon falou enquanto mastigava um charque. Talvez a Black Lotus já estivesse ciente dessa situação. Essa era uma hipótese interessante, e agora a atenção deles estava focada em Jin Seon. De jeito nenhum. Alain parecia um pouco assustada. Não, há uma boa chance. Eu estive pensando sobre isso todo esse tempo, para ser honesto. Disse Jin Seon com uma expressão sombria. Aquele Black Lotus de alguma forma descobriu sobre as calamidades do nono andar e estava deliberadamente bloqueando a ponte do fim do mundo. Todos ficaram em silêncio. Mas logo Alain discordou. Isso não faz nenhum sentido. Como ele poderia saber? Nós fomos os primeiros a entrar sem dúvida. Eu não sei como, mas a Lotus Negra não está agindo de forma estranha todo esse tempo. Jin Seon começou a recitar suas dúvidas uma a uma. Black Lotus não teve que disparar tiros de advertência. Ele deve estar ciente do risco que ele cria para si mesmo ao fazê-lo. Mas ele os disparou de qualquer maneira e ignorou aqueles que recuaram. O que isso significa é... Jin Seon parou logo. Que o objetivo dele não era matar. E abrir a porta foi muito fácil. Levamos apenas alguns monstros e algumas armadilhas para chegar aqui. Então isso provou que ele não estava bloqueando a ponte por egoísmo. Como qualquer coisa que eu não posso fazer, você não pode fazer. O que Jin Seon disse fazia sentido, e um silêncio pesado caiu sobre eles. Alguns momentos depois, Yi Yonga, que permaneceu em silêncio até agora, falou. É verdade que palavras não teriam sido suficientes para deter ninguém. Tanto os heróis quanto os de Jin estão ansiosos para escalar a torre. Parece que a Lotus Negra acalmou um pouco a loucura. Honestamente falando, Black Lotus ajudou as pessoas a apreciar e desfrutar da própria torre. Era a isso que Yonga estava se referindo. Alain despenteou o cabelo. E daí? Nós saímos agora, dizemos desculpe, nós estragamos tudo e dizemos a todos que Black Lotus é realmente um cara muito legal. Se o que o arqueiro divino Jin Seon disse estiver correto, então ele parece meio legal. Ei! Krong, Krong, de repente, os quatro ouviram passos altos e ficaram tensos. Outro monstro surgiu de longe. Tinha corpo de homem e cabeça de touro. Era o Minotauro, o monstro mítico que todos os membros do grupo conheciam. Jin Seon pegou seu arco do chão e comentou. Por enquanto, vamos ganhar o máximo de tempo que pudermos e conseguir tudo o que pudermos. Eles são difíceis de matar, mas eles dropam ótimos itens. Lutar contra oponentes fortes sempre melhorava as habilidades. Os quatro moveram relutantemente seus corpos desgastados. Xexe. Ok, Alain murmurou e encarou o Minotauro. Ouça, vaca. Eles realmente alcançaram seu objetivo, há muito tempo. O objetivo do nono andar era que cada jogador derrotasse pelo menos 2 monstros. Então eles poderiam ir até 10º andar a qualquer momento. Esta lança. A única coisa que os impedia era seu senso de dever como heróis. Alain criou uma lança afiada com poder mágico. As faíscas do poder mágico sacudiram a atmosfera e se juntaram na ponta da lança mágica. Vai perfurar seu coração. Um grito agudo ressoou de sua pequena boca. Ao mesmo tempo, a lança mágica gemeu. Moveu-se rapidamente, a uma velocidade semelhante à da luz, indetectável a olho nu. A lança mágica de Alain desapareceu do mundo e reapareceu momentos depois. Perfurou o coração do Minotauro como se estivesse lá desde o início. Torne-se um raio. Esse foi o último discurso espiritual de Alain. A lança que perfurou o coração do monstro tornou-se uma corrente elétrica de alta temperatura e alta voltagem e queimou o interior do corpo do Minotauro. O Minotauro, de pé, parecia um raio vivo. Certo. O Minotauro ainda não estava morto. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.